Então vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu falei, a gente vai falar só um pouquinho, né, sobre a vida, Maria na vida oculta de Jesus. Então, o que a gente tem da Sagrada Escritura falando sobre a vida oculta de Jesus é que nós já mencionamos até a semana passada. Porque ela não vai falar tanta coisa, né? E a única coisa que vai colocar lá, falando, né, de que eles, depois que retornaram do Egito, eles fixaram a residência em Nazaré, e fala também que José era carpinteiro. Então, a gente encontra Mateus 13, 55. E Lucas, ele já vai mencionando o episódio, né, de quando Jesus vai para Jerusalém, e lá Jesus apronta, né, com José e com Maria. E no final, quando Maria encontra com Jesus e pergunta, né, meu filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu estávamos aflitos. E aí, fala que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, quando volta com eles para Nazaré. E que Maria, não entendendo nada, o que ela fazia? Guardava e meditava no coração todas essas coisas. Então, a gente tem mais ou menos essas citações, poucas, né, dos evangelhos, falando da vida oculta de Jesus. Mas nós podemos, assim, imaginar como que deveria ser a Sagrada Família ali em Nazaré. A gente sabe também que é a vida de Maria, aquela casinha simples, pobre, mas com toda certeza reinava muita paz, muito amor, muita alegria de poderem realmente sentir e conviver ali com o Filho de Deus. E Nossa Senhora ia educando Jesus. Então foram 30 anos. Com toda certeza, como deve ter sido, né, aquela intimidade de Maria e Jesus. Principalmente depois, quando São José morre, ficaram só os dois, mãe e filho. E Jesus, ele continuou a missão do pai, que era de carpinteiro. Até tem alguns filmes que aparecem, né? Jesus aprontando com Maria, Jesus fazendo lá todas aquelas brincadeiras com Nossa Senhora. Então, a gente pode imaginar que naquele momento, os momentos, né, da casinha de Nazaré, trabalho, oração, com toda certeza, né? Tinha aqueles momentos onde eles paravam para poder rezar os salmos, refletir o que os profetas falavam sobre o Messias. Então, ali estavam os dois, naquela vida oculta. E a gente vê que Maria, quando o Papa aqui escreve, né? Em Maria
a consciência de cumprir uma tarefa que lhe foi confiada por Deus atribuía um significado mais excelso à sua vida cotidiana. Os simples e humildes trabalhos de cada dia assumiam aos seus olhos um valor singular, já que eram vividos por ela como serviço à missão de Cristo. E o João Paulo II continua. O exemplo de Maria ilumina e encoraja a experiência de inúmeras mulheres que realizam o seu trabalho cotidiano exclusivamente entre as paredes domésticas. Trata-se de um empenho humilde, oculto, repetitivo e muitas vezes não apreciado de modo suficiente. Contudo, os longos anos transcorridos por Maria na casa de Nazaré revelam as suas enormes potencialidades de amor autêntico e, portanto, de salvação. Então, quantas vezes a gente reclama da vida? E Maria, ela viveu a simplicidade na casinha de Nazaré. Com toda certeza não tinha água encanada, não tinha gás como nós temos hoje. Com toda certeza era ali. Tinha que buscar, né, os gravetos para poder, lenha, para poder fazer a comida, aquele fogãozinho de lenha, buscando água na fonte, lavando roupa lá na fonte. Então, quer dizer, a Maria viveu a simplicidade da época, como era também vivido na época. E a gente não vê no Evangelho nada de Maria reclamando. Com toda certeza, ela chamava Jesus para ir junto, para ele também ajudá-la. E às vezes que ela não podia, ele ia lá, buscava água. Então, a gente vê o que Maria fez foi o que, praticamente, quando fala aqui do encorajamento, né, para as mulheres, que a maioria das mulheres é o que faz dentro de casa. Lava, cozinha, limpa a casa, cuida dos filhos, cuida do marido. Nada extraordinário, mas foi no ordinário da vida que Maria foi transformando também a sua própria vida, porque ela vivia tudo em função de Jesus. Jesus era ali o mais importante para ela. E, ao mesmo tempo, a responsabilidade que ela tinha de educar bem o Filho de Deus. Porque era a sua responsabilidade, né? Com toda certeza, ela ensinou a ele também a escrever, porque a gente sabe que Jesus sabia escrever lá com a mulher adúltera, né? Jesus começa a escrever na areia. Então, ele sabia escrever. Mas ele, assim, ele não deixou livro, não deixou nada escrito. Mas ele sabia. Com toda certeza, para poder, sabia ler, porque quando ele vai na sinagoga de Nazaré pela primeira vez, o que ele faz? Lê. E quem foi que ensinou? Com toda certeza foi Nossa Senhora. Então, a gente vai vendo que a vida oculta, né, de Jesus era dessa forma. E a gente vê que para Maria não era, ela não vivia na monotonia. Sempre algo novo ela ia encontrando. Ainda mais que em contato com Jesus que crescia, ela se esforçava por penetrar o mistério do seu filho, contemplando e adorando. Por isso que São Lucas fala, né? Maria conservava todas essas coisas, ponderando, quer dizer, meditando-as no seu coração. E o Papa, ele chama a atenção quando diz, né, que hoje é santo, né? Todas essas coisas, então, quer dizer, era todos. Aí fala, são os eventos que ela foi, ao mesmo tempo, protagonista e espectadora, a começar pela Anunciação, mas, sobretudo, é a vida do menino. Cada dia de intimidade com ele constitui um convite a conhecê-lo melhor, a descobrir mais profundamente o significado da sua presença
e o mistério da sua pessoa. Ali, com toda certeza, ela sentia ali o peso da responsabilidade, porque não era uma criança qualquer, não era um adolescente, um jovem qualquer, mas ali estava o Filho de Deus. E depois, a gente pode pensar também, né? Será que para Maria era fácil crer, vendo ali todos os dias, né, o seu filho? Como que era essa vida de fé de Maria? Esse acreditar em Maria. Quer dizer, Maria acreditando, né? E ver o seu filho. Quanta coisa não passou no coração de Maria, quanta coisa não passou ali, né? Nos seus pensamentos. Cada dia ela ia descobrindo a beleza que era estar ali com o seu filho. E é preciso recordar que os aspectos singulares da personalidade do filho permaneciam habitualmente ocultos. Embora o seu modo de agir fosse exemplar, ele vivia uma vida semelhante à de tantos dos seus contemporâneos. Tanto é que tem aquele filme, um menino chamado Jesus, que Jesus ele faz passarinho, que isso aí é do Evangelho Apócrifo, né? Que Jesus ele faz o passarinho, depois ele sopra, o passarinho começa a voar. E aí era aquela briga das crianças e as mães iam falar com Nossa Senhora o que acontecia. Porque o filho dela fazia os passarinhos e voava, e os delas não. Aí criava aquele ambiente. Aí, com certeza, Maria ficava, meu Deus, o que eu vou fazer com meu filho, né? Então, quer dizer, Jesus ele brincava também com as outras crianças. Depois, no momento que ele vai crescendo, ele vai também ajudando o seu pai ali na carpintaria. José morre, ele continua a missão. E com toda certeza era o sustento que tinha para que a Sagrada Família para poder viver. E no documento o Concílio Vaticano II, no Lumen Gentium 58, fala o seguinte, né? Que a comunhão de vida com Jesus na casa de Nazaré levou Maria a progredir não só na peregrinação da fé, mas também na esperança. Que essa virtude alimentada e sustentada pela lembrança da Anunciação e das palavras de Simeão abrange todo o arco da sua existência terrena, mas é de modo particular exercida nos 30 anos de silêncio e escondimento transcorridos em Nazaré. Entre as paredes domésticas, a Virgem vive à espera de forma excelsa. Sabe que não permanece desiludida, ainda que não conheça os tempos e os modos com que Deus realizará a sua promessa. Na obscuridade da fé e na ausência de sinais extraordinários que anunciam o início da missão messiânica do Filho, ela espera, para além de qualquer evidência, aguardando de Deus o cumprimento da promessa. Ambiente de crescimento da fé e da esperança, a casa de Nazaré torna-se um lugar de sublime testemunho da caridade. Então, aí a gente vê as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. O amor que Cristo desejava infundir no mundo acende-se e arde, antes de tudo, no coração da mãe. É precisamente no lar que se prepara o anúncio do Evangelho da caridade divina. E olhando para Nazaré, contemplando o mistério da vida oculta de Jesus e da Virgem, somos convidados a refletir sobre o mistério da nossa própria existência, onde São Paulo recorda: está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. E aí, terminando, né, o que o Papa fala,
trata-se com frequência de uma existência humilde e obscura aos olhos do mundo, porém de uma existência que na escola de Maria pode manifestar inesperada potencialidades de salvação, irradiando o amor e a paz de Cristo. A gente vê que é uma catequese muito profunda, claro que diminuindo um pouquinho, né? Então são coisas que o Evangelho não traz. Como que realmente era ali o dia a dia? Às vezes podemos o quê? Imaginar como era aquele relacionamento dos três até a morte de José e depois o relacionamento entre Maria e Jesus até os seus 30 anos. E aí a gente vê, né, como que a gente, agora passando pelo tema mesmo que a gente vai colocar, né? Eu achei interessante a gente falar um pouquinho, porque só a gente ia pular um pouco, né? A gente falou até os 12 anos, e depois? Porque agora a gente vai começar Jesus falando já, começando a sua vida pública, já com seus 30 anos. Exatamente começa, que é o evangelho da semana que vem, que a gente vai trabalhar, que é as bodas de Caná. Mas como eu não podia falar hoje, então, aí eu entrei na... Como que a gente sabe que Maria era verdadeira discípula de Jesus? Porque quando Jesus começa a sua vida pública, com toda certeza, Maria, ela ia também. Não vou dizer que Maria estava ali todos os dias, porque a Bíblia não fala. Mas ela tinha aqueles momentos também que ela ia acompanhando também o seu filho. E aqui no Evangelho de São Mateus, que também tem em Marcos e Lucas, vai colocar que Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, de versículos 46 e seguintes, que coloca, Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, aqui esse evangelho nos coloca que Jesus, ao sair para a sua missão, sua vida pública, Maria também ia e acompanhava. Isso, com toda certeza, não foi só uma vez. Mas aqui nesse evangelho, coloca para a gente uma coisa assim, muito importante. Quando se diz o quê? Quando diz para Jesus, eis que tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E qual é a resposta de Jesus? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a minha vontade, aqueles que vivem realmente da palavra de Deus. E Maria foi esse exemplo para nós de vivência da sua palavra. Ela vivia com a própria palavra que era Jesus já na vida oculta. E agora ela também sai de si, sai da sua casa e vai, não só sozinha, mas levando também outras pessoas a seguir Jesus, a acompanhar Jesus. Então, por isso, Maria também se torna o quê? Discípula. E além dela ser discípula, ela também é missionária, porque ela também não fica quieta. O que Maria faz? Além dela ir, ela chama também outras pessoas. E aqui está colocando que Maria estava com seus parentes. E a gente sabe que na Bíblia, principalmente na língua hebraica, no aramaico, no grego,
Aqui, quando fala irmãos, são os parentes mais próximos. Porque Maria, ela não teve outros filhos, só teve Jesus. E para a gente poder ver mesmo, né, essa parte de Maria, a discípula e a missionária, nós vamos encontrar lá no documento de Aparecida, lá na página 123, quando coloca essa importância de Maria como discípula, quando ela também não fica só nela, mas ela sai para manifestar também a vida de Jesus. Então, lá no número 266, coloca o seguinte, que a máxima realização da existência cristã, como um viver trinitário de filhos no Filho, nos é dada na Virgem Maria, que através de sua fé e obediência à vontade de Deus, assim como por uma constante meditação da palavra e das ações de Jesus, é a discípula mais perfeita do Senhor. Então, Maria aqui, ela é a discípula mais perfeita do Senhor. Interlocutora do Pai em seu projeto de enviar seu verbo ao mundo para a salvação humana. Com sua fé, Maria chega a ser o primeiro membro da comunidade dos crentes em Cristo. E também se faz colaboradora no renascimento espiritual dos discípulos. Sua figura de mulher livre e forte emerge do Evangelho conscientemente orientada para o verdadeiro seguimento de Cristo. Ela viveu completamente toda a peregrinação da fé como mãe de Cristo e depois dos discípulos, sem estar livre da incompreensão e da busca constante do projeto do Pai. Alcançou dessa forma o fato de estar ao pé da cruz em comunhão profunda para entrar plenamente no mistério da aliança. Então a gente vê que Maria, ela é a primeira discípula de Jesus, que foi a primeira a segui-lo. Isso já mesmo dentro de casa, né? Maria, ela ouvindo ali o seu filho, ela já foi preparando o seu coração para ser essa discípula que sabia ouvir, que sabia perceber a ação de Deus na vida do seu filho. E que por meio do Espírito Santo, ela realmente se deixa enamorar do seu filho. Ela deixa-se ser toda dele. Não basta só ser a mãe, ela quer também ser discípula. Ela quer estar ali atenta, ouvindo realmente o seu filho Jesus. Para quê? Para poder dar exemplo a todos os discípulos que acompanhavam Jesus e também para nós. E aí a gente se pergunta, né? Será que realmente a minha vida, ela é esse peregrinar, esse discipulado? Eu sou realmente verdadeiro discípulo de Cristo? Ou só nos momentos fáceis que eu começo a dizer, não, eu sou discípulo, eu vivo, eu sigo Jesus, mas na hora das dificuldades, quantas e quantas vezes nós desistimos da caminhada? E Maria, em nenhum momento ela desistiu. Mas com esse olhar da fé, ela se torna essa discípula fiel. Para nos ensinar também que é necessário sermos fiéis nesse discipulado que Jesus nos convida. E depois nós vamos vendo a vida de Maria, que é essa missão única na história da salvação. E quando é que isso vai acontecer realmente, né? A gente vai dando uma pincelada hoje. Quando chegam no alto da cruz, no ápice da entrega de Jesus por nós, é que nós vamos vendo ali Maria, que
concebeu Jesus, que educou Jesus, que acompanhou o seu filho até o último momento. E quando, lá no alto da cruz, o que Jesus faz? Ele confiou por ela ser a discípula fiel. Jesus vai entregar a Maria, vai confiar a ela os seus discípulos, que está representado na figura de João. E aí brota a maternidade de Maria. Ali do mistério profundo, que vai ser o mistério pascal, onde Jesus confia a sua mãe, a sua igreja, confia os seus discípulos, os seus apóstolos, para poder ajudar nessa caminhada. E aí a gente sabe que João, ele acolheu Maria em sua casa. E na figura de João está cada um de nós. Ele foi o discípulo também fiel, que acompanhou Maria até o fim. E na pessoa dele, Jesus confiou também nós, que somos seus discípulos. E como nós temos realmente assumido Maria como nossa mãe? Será que a gente tem esse zelo, esse amor, esse verdadeiro carinho por Nossa Senhora, que é a nossa mãe? E depois coloca a presença de Maria, junto ali com os seus discípulos, que depois que Jesus morre e ressuscita, ela permanece com eles no cenáculo, até o Espírito Santo realmente vir. Então, a missão de Maria continua até hoje. Por quê? Porque se Jesus confiou a ela a sua igreja, a igreja continua no mundo. E a igreja viva somos cada um de nós. E onde quer que Maria se faça presente, ali ela acolhe a todos, ajuda a todos e vai nos fortalecendo também dentro de uma verdadeira fraternidade. E aí a gente vê Maria sendo essa mãe, discípula, missionária, onde o Papa vai colocando aqui para nós o número 268. Como na família humana, a igreja, a família, é gerada ao redor de uma mãe que confere alma e ternura à convivência familiar. Maria, mãe da igreja, além de modelo e paradigma da humanidade, é artífice de comunhão. Um dos eventos fundamentais da igreja é quando o sim brotou de Maria. E com isso, ela atrai multidões à comunhão com Jesus e sua igreja. Como experimentamos muitas vezes nos santuários marianos. Como a Virgem Maria, a igreja ela é mãe. E essa visão mariana da igreja é o melhor remédio para poder pensar na igreja que realmente Jesus deixou. Eu costumo sempre, quando eu olho para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a gente imagina uma imagem tão pequena e que arrasta multidões. A gente vê, agora por causa da pandemia não está tendo tanto, né? Mas é um santuário que não tem um dia que ele não é visitado. E quantas vezes a gente olha para aquela imagem de Nossa Senhora, onde ela nos convida à oração, a estarmos nessa comunhão com o seu filho, e a alegria que está estampada também no rosto de Maria, que olha para nós com um olhar que atrai, que nos chama para podermos nos aproximar cada vez mais
desse momento, né, de graça. E depois a gente vê que Maria é essa grande missionária, aquela que é discípula, mas também ela é missionária. Por quê? Porque ela continua a missão de seu filho. E é ela que vai formando os primeiros missionários, que são os apóstolos. A gente pode também imaginar, né, quantas vezes os apóstolos não foram atrás de Maria para poder pedir a ela ali um conselho, para poder pedir a ela como eles deveriam agir naqueles momentos difíceis. E Maria foi sempre aquela, né, que estava ali ouvindo e mostrando para eles o caminho que eles deveriam seguir e que jamais deveriam deixar de cumprir a missão que Jesus confiou a cada um deles. E nos dias de hoje, nós vamos percebendo essa presença também de Maria. Como? Quantos santuários, quantas igrejas que são dedicadas a Nossa Senhora. Que eu falava semana passada, né? Não existe um mês que não tenha uma festa de Maria ou até mais. Para poder a gente lembrar sempre dessa mãe que nos acompanha, que nos protege, que nos mostra o verdadeiro caminho que a gente deve seguir. E aí ele coloca, né, aqui nesse documento, diz o seguinte: esta é a hora da seguidora mais radical de Cristo, de seu magistério discipular e missionário, ao qual nos envia o Papa Bento XVI. Maria Santíssima, a Virgem pura e sem mancha, é para nós escola de fé, destinada a nos conduzir e a nos fortalecer no caminho que conduz ao encontro com o Criador do céu e da terra. E aí o Papa Bento ele diz: o Papa veio à Aparecida com viva alegria para lhes dizer, em primeiro lugar, permaneçam na escola de Maria, inspirem-se em seus ensinamentos, procurem acolher e guardar dentro do coração as luzes que ela, por mandato divino, envia a vocês a partir do alto. E Nossa Senhora, ela também nos ajuda quando São Lucas nos fala que Maria conservava todas essas coisas no seu coração e as meditava. Ensina-nos o primado da escuta da palavra na vida do discípulo e missionário. E aí ele coloca para nós o Magnífica, que está inteiramente tecido pelos fios da Sagrada Escritura, os fios tomados da Palavra de Deus. Por que surge realmente esse canto, né, do Magnífica? Porque Maria, ela vivia, ela sentia dentro dela as maravilhas que Deus ia operando na sua vida. E é dessa intimidade de Maria que brotou realmente esse canto. Jesus estava dentro dela ainda. Tinha começado ali a gestação. E era tão profundo essa intimidade com ele, e pelo que ela rezava, pelo que ela lia da Sagrada Escritura, brotou ali do seu coração o Magnífica. Um hino que está recheado de passagens bíblicas. E depois o Papa vai colocando também, está no documento, esses momentos que a gente também deve tirar para poder estar na presença de Maria. De buscar realmente estar ali compenetrado. O que Maria pede de mim agora? Que a gente possa imitar a sua vida. Acho que é o que ela quer de nós hoje, né? É imitar a sua vida. Ela que foi aquela que acolheu, que aceitou a missão de mãe do Filho de Deus, aquela que viveu na humildade, na simplicidade,
que deixou que o amor fosse realmente gerado na sua vida e que esse amor foi transformado depois em gestos concretos. Quando a gente vai vendo, né, a missão de Maria, quando vai ali ao encontro da sua prima Isabel, e depois essa familiaridade que nós devemos ter com Maria quando a gente reza o texto. Porque o texto não é só o repetir palavras, mas a gente meditar também naquilo que a gente está rezando. Por isso tem os mistérios gozosos, os luminosos, dolorosos, os gloriosos, que nos ajudam a gente rezar, mas ao mesmo tempo ir compondo, né, na nossa imaginação aquilo que o mistério nos pede. E é a oração que realmente Maria pede, e na oração, né, do texto, do rosário, que a gente vai tendo também essa familiaridade com os mistérios de Jesus. E é onde o povo aprende de Maria a contemplar a beleza do rosto de Cristo e a experimentar a profundidade do seu amor. Mediante o rosário, o cristão obtém abundantes graças, como recebendo-as das próprias mãos da Mãe do Redentor. E como com esse olhar de Maria para nós, esse olhar de mãe, que sempre contemplou ali o seu filho, ela hoje também nos convida a sermos verdadeiros discípulos do seu filho. Que a gente possa deixar realmente entrar dentro de nós as suas palavras. Que a gente possa beber dessa fonte, que é a Sagrada Escritura, essa palavra de Deus que vem nos mostrar a verdadeira transformação que deve haver também na nossa vida. Que não basta só a gente falar, eu amo Maria, eu gosto muito de Maria, mas o que Maria causa em mim de transformação? O que Maria nos ensina? Será que nós buscamos, né, como Maria, ser verdadeiro discípulo de Jesus? Com a minha vida, eu levo outras pessoas também a seguir esse discipulado? Com a minha vida de batizado, que eu assumi a missão de ser missionário, eu realmente sou verdadeiro missionário na minha família, no meu trabalho, na igreja, por onde eu passo? Então, a gente deve pedir hoje a Maria que ela nos dê essa graça, dessa intimidade profunda com Jesus. Da gente ter essa alegria de poder chamar Maria de nossa mãe e que ela possa também nos ensinar a sermos verdadeiros discípulos do seu Filho Jesus. Para que assim a gente possa também, transformados nele, ajudar também na transformação do mundo. Então, que Maria nos ajude nesta noite, que ela nos ensine a viver essa profunda intimidade com Jesus, como ela viveu. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento que Ele está nos proporcionando para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre a vida de Maria. Qual a importância, né, da vida de Maria também para a nossa vida. Então, que Maria nos proteja, que ela nos ajude a cada dia mais viver nessa intimidade profunda com Jesus e que a gente também, no silêncio do coração, a gente possa meditar na vida dele, na vida de Maria, na vida dos santos que já também estão já na eternidade, que são modelos. A gente vê a grande riqueza da catequese de São João Paulo II para os nossos dias de hoje e que muitas vezes são esquecidos. Então, quando a gente vai em busca, né, das fontes que a igreja nos deixa,
a gente vai descobrindo esses grandes tesouros. Jesus, Maria, os santos, que nos ajudam também a caminharmos em direção a uma vida de santidade também. Então, que Maria nos ajude durante esta semana, para que na próxima sexta-feira a gente possa entrar no mistério das bodas de Caná e ver ali também a presença de Maria que intercede por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.